Irmãos amados, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Gravei esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus e também aproveitar para trazer algumas informações que julgo necessárias. Primeiro, dizer aos irmãos que, em função da impossibilidade de nos reunirmos fisicamente no templo da igreja, quero convidar os irmãos para levantarmos um clamor ao Senhor, para intercedermos, para orarmos pela situação que o mundo está vivendo, orarmos pela igreja, orarmos pelos enfermos da nossa igreja e orarmos por nossas famílias. E para tal, eu estou propondo que todos os dias, a partir de amanhã, ao meio-dia, nós paremos um pouco por alguns minutos e para orarmos. Você em sua casa, eu em minha casa, cada irmão, talvez se reunindo com a família, e vamos levantar um clamor, vamos orar, vamos rogar ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que a oração do justo pode muito em seu efeito, pode muito em seu resultado. Então nós queremos fazer valer o que diz a palavra de Deus. Quero aproveitar também para agradecer a irmã Sinara pela ministração da lição da EBD, agradecer o Haroldo pelo dia de ontem, juntamente com a Bianca, na ministração do culto para os jovens, e agradeço a equipe de louvor da igreja também. Ainda dizer aos irmãos que durante os dias dessa semana e outra semana, talvez, eu estarei ligando para os irmãos. Quero fazer o possível de ligar para todos os irmãos cujo nome e telefone está no hall de membros da igreja para conversarmos um pouco e trocarmos ideias em torno da palavra do Senhor e sermos abençoados mutuamente. Para este momento, eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 2 da carta aos Gálatas, a partir do verso 18, e diz o seguinte: porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Para entendermos um pouco desse texto, quero falar alguns fatos interessantes com respeito a esta carta. Esta carta eu posso considerar como uma carta de urgência. Quando Paulo escreve esta carta, ele sente a necessidade de escrevê-la com uma certa urgência. E explico por quê. Ele havia anunciado o Evangelho da Graça àqueles irmãos gentios daquela região da Galácia. Muitos aceitaram, logicamente. Entretanto, logo depois, Paulo precisa se ausentar para dar sequência ao seu trabalho missionário. E então, algumas complicações começaram a acontecer. Olha que ele chega a dizer, no verso 6 do capítulo 1 dessa carta, o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele estava observando algumas situações que o deixaram triste e eu diria até que aborrecido mesmo. Porque os judeus que criam no Evangelho a partir da lei de Moisés e não abriam mão disso,
agora estavam constrangendo os novos crentes gentios a aceitarem o rigor da lei de Moisés. E aqueles irmãos, talvez ainda sem muito entendimento do Evangelho da Graça, começaram a ceder à pressão que recebiam dos judeus. Porque os judeus diziam, tudo bem, é pela graça que devemos ser salvos, é em Cristo Jesus, e ele de fato é a promessa do Messias que veio para nos libertar como o povo dele. Entretanto, esta salvação que Paulo prega, ela precisa ser acompanhada da circuncisão, que era um procedimento da lei. E Paulo, quando tomou conhecimento de que as coisas estavam nesses termos, logicamente que Paulo ficou aborrecido com aquilo e imediatamente escreve essa carta, e até escrevendo a carta ele faz algumas colocações interessantes e que destaca para mim algo muito interessante nesse texto, que é com relação a Cefas, porque Paulo diz que em Antioquia, enquanto Cefas estava ali, ele estava comendo e bebendo com os gentios também, aqueles convertidos, logicamente, talvez em até algumas reuniões religiosas. Entretanto, quando Tiago chegou com alguns outros irmãos, Cefas, diz o texto, ele começou a se retirar e até a ponto de realmente se ausentar, preocupado com aqueles que eram da circuncisão. E Paulo então repreende a Cefas por esse motivo. E mais adiante, Paulo traz esta colocação que acabo de ler para os irmãos e que eu quero destacar para os irmãos. Ele diz, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ou seja, se eu me constituí em Cristo Jesus, ele quer quase que trazer um resumo daquilo que ele passou quando, no momento que Deus, que o Senhor o alcançou na estrada que ia para Damasco, o alcançou de forma espetacular, de forma poderosa, e Paulo agora é transformado, e a história nós conhecemos. Ele diz, se eu agora que sou constituído, que fui alcançado, que fui transformado, se eu torno, ou se eu destruo tudo isso, eu me torno então transgressor. Paulo tinha conhecimento do que significa ser um transgressor, porque durante boa parte da sua vida, antes da sua conversão, foi alguém que, entendendo estar fazendo melhor, ele estava transgredindo a lei do Senhor, e também conhecia perfeitamente a lei de Moisés. Por isso, essa expressão transgressor. Mas ele acompanha, ele continua, e ele diz no verso 19, porque eu, mediante a graça, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ou seja, mediante a lei, aquilo que a lei exige, eu reconheço que, em função daquilo que ela traz para nós, eu morri. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Porque, segundo o entendimento de Paulo, a lei se encerra em Cristo Jesus, ou melhor, a lei se aperfeiçoa em Cristo Jesus, deixando de lado aquelas coisas que eram próprias do passado e agora se constitui pela graça uma nova maneira de viver em Cristo Jesus. E Paulo tem esse entendimento, então diz ele, então eu pela lei morri para viver para Deus. E ele completa, nesse mesmo verso 19, diz, estou crucificado com Cristo. Neste ponto, irmãos, ao escrever esta carta, Paulo quer dizer aos seus leitores, entendo assim, que ele é como se estivesse diante da cruz de Cristo, no momento da crucificação, olhando para a cruz de Cristo, e ele diz, estou crucificado, ou seja, eu me identifico com este ato, eu me identifico com esta
posição, com esta decisão daquele que está morrendo por mim. Sabe, irmãos, cabe aqui pensarmos um pouco em nós mesmos. Como é necessário que nós, diante da cruz de Cristo, reconheçamos o quanto precisamos declarar que morremos para vivermos a vida de Cristo em nós. Como isso é importante acontecer nesse período em que estamos distantes fisicamente uns dos outros. É tempo de pensarmos nisso, de que somos corpo de Cristo. Então, mesmo estando um em um bairro, outro em outro bairro, enfim, não importa, o importante é termos a consciência de que somos uma família em comunhão com Deus e viver isto. Viver a boa palavra, viver a boa mensagem, viver a boa visão, porque isto nos sustenta como igreja. E eu estou certo de que esse é um tempo para pensarmos assim. Então Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Mas ele vai um pouco mais além e diz assim, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou. Paulo faz essa colocação e nos leva a pensarmos, a refletirmos também sobre esse ponto. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, que coisa linda para nós, para o crente, quando ele tem essa plena consciência, porque declarar que Cristo vive em mim significa dizer que eu tenho esperança, significa dizer que eu tenho fé, significa dizer que os males da vida podem estar ao meu redor, os males da vida podem de alguma forma tentar trazer algumas preocupações, entretanto eu tenho a consciência de que Cristo vive em mim, e porque Ele vive em mim, eu sou mais do que o vencedor. Diz a palavra do Senhor, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então Paulo diz, a vida que agora vivo na carne, ou seja, o meu cotidiano consiga, a minha humanidade, ela continua sendo. Nada mudou. Eu sou cidadão, diria Paulo, eu sou um homem que posso ir de um lado para o outro, ou a minha vida continua. Ele diz, a vida que agora vivo na carne, mas ele faz uma colocação, a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É a expressão que encontramos em João 3,16, muito conhecida de todos nós. Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, há um amor de Deus depositado em minha vida, depositado em sua vida, querido irmão. Você crê nisso? Há um amor de Deus depositado em nossa vida. E este amor veio através do sacrifício de seu Filho. Somente por este sacrifício. Não havia outro meio para termos a salvação, para alcançarmos a vida eterna, a não ser pela morte de Jesus. E uma morte que trouxe ressurreição. É verdade que morte que trouxe certas confusões também para alguns. Lembro-me aqui dos discípulos que seguiam para Emaús, logo depois da morte de Jesus, talvez tristes pela situação, mas quem sabe também tentando fugir de alguma outra situação que pudesse acontecer contra eles, eles vão em direção a Emaús e Jesus se aproxima deles. E Jesus conversa com eles e percebe que aqueles corações estavam completamente descrentes de tudo que aprendera até então. Esse texto nos orienta a entendermos que tudo que aprendemos, a nossa tradição bíblica, a nossa tradição como igreja, a nossa tradição doutrinária, tudo que aprendemos deve estar sempre revigorado em nossa vida.
A minha palavra, portanto, a você, querido irmão, querida irmã, criança, adolescente, jovem da igreja, é que sejamos sempre fiéis